Fique agora com Espiritismo em Ação. Um bate-papo com pessoas engajadas com a doutrina espírita. Rádio Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, queridos amigos, queridos companheiros que nos ouvem, nos assistem pela rádio e pela TV Fraternal, iniciando nosso programa Espiritismo em Ação, programa, como todos já sabem, ou aqueles que hoje nos assistem pela primeira vez, tem por meta nos trazer pessoas, pessoas como nós, que têm o nosso dia a dia, temos as nossas profissões, nós somos seres humanos normais, como todos, mas que também vivemos a doutrina espírita. Então, o programa que tem como objetivo esse bate-papo de pessoas que vivem a doutrina, têm a experiência na doutrina e nos traz as suas experiências, a sua palavra. E hoje, com muito prazer, recebendo nosso querido amigo Pedro Morbach, consultor em recursos humanos, servidor da doutrina há mais de 40 anos, então vocês imaginem só quanto que nós temos para poder falar sobre a doutrina. E hoje, ele servidor da doutrina e hoje atuando no Centro Espírita Santa Aliança de Irmã Renata. Muito bem-vindo, Pedro, obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite, com muita alegria que a gente recebe. E fale um pouco para a gente, ou para os nossos queridos amigos, quem é Pedro Morbach, essa pessoa tão iluminada que nós sabemos, mas quem nos ouve com certeza vai também querer se conhecer. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer muito a oportunidade de estar falando sobre a doutrina. Um pouquinho da experiência que tive, não é muito grande não, mas é uma experiência intensa, foi uma experiência gostosa. E também sobre o Pedro Morbach. Pedro Morbach hoje está com 73 anos, 74 semana que vem, dia 26. Desde o começo, diferente do pessoal de hoje, iniciei minha atividade aos 13 anos, como office boy. Naquela época se carbonava bloco, colocava o carbono no meio do bloco, para que o pessoal do banco pudesse trabalhar. E depois, aos pouquinhos, fui sendo direcionado para a área de RH, para a área de recursos humanos, ficando centralizado em recrutamento, seleção, atendendo pessoas que pudessem entrar na empresa, agregar valor e fazer com que o produto pudesse sair em condições de concorrer no mercado com os principais produtos concorrentes. Sim. Fui passando por várias empresas, por vários grupos. Uma das empresas que muito me chamou a atenção foi o Grupo Vilares, onde eu fiquei os últimos 15 anos, até mais ou menos 94. E aí eu fui aprendendo a dar a oportunidade. E aí eu tive, na verdade, uma grande experiência que envolveu a parte espírita. Quando eu me casei com a minha esposa, ela era umbandista, e eu comecei os primeiros passos dentro da Umbanda. Depois me desliguei, na verdade, em São Caetano, eu tive a oportunidade de estar próximo da Casa de Clara, fui convidado. Tive um problema de saúde, como é engraçado, a gente é levado à doutrina por alguma situação, e nessa situação a minha filha menor tinha um problema de rinite, sinusite, adenoide, e um amigo me indicou o Raul, que era o presidente da casa. Ele foi tomar um café comigo, primeira vez não pude recebê-lo, segunda vez não pude recebê-lo, terceira vez batemos um papo, e nesse bate-papo ele me pediu para ir até a casa dele, que ela seria tratada pela cromoterapia. E lá fui eu. Depois dessa amizade, continuou, porque eu comecei a trabalhar na casa como servidor, fazendo de tudo aquilo que eles precisavam. Onde precisava de alguma ajuda, estava lá eu predisposto. Depois ele foi me colocando para fazer as apresentações dos eventos, para apresentando festas, e também
proferindo palestras, eu não me achava em condições, porque era muita responsabilidade, e o público da Casa de Clara era muito grande. Sim. E aí uma vez ele me disse uma coisa que eu gravei. E aí eu entendi um pouquinho a espiritualidade e o meu papel dentro da atividade profissional. Ele chegou para mim e falou assim: ô Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Dentro dessa sua atividade, às vezes você não pega o currículo de alguma pessoa, mete no fundo da gaveta e vamos esquecer? Eu falei, realmente isso acontece. Por quê? Porque às vezes eu recebo pessoas indicadas e aqui dentro eu tenho gente em condições de desenvolver a atividade. Ele falou, toma cuidado, porque você não é um definidor, você é só um facilitador. A pessoa, quando ela vem aqui, ela vem por alguma razão. Quando ela vai entrar, ela tem contribuição a dar e contribuição a receber. Ela levará luz e receberá luz. E ela tem que estar nesse grupo. Por quê? Porque é um local por onde ela tem que passar. E você vai, com jogo de cintura, facilitando as coisas, porque aqui é onde ela tem que conviver com pessoas que no passado tiveram algum problema e que agora pedem ajuste. E você entenda que não adianta colocar o currículo no fundo da gaveta da pessoa, porque muitas vezes você conseguiu colocar o currículo no fundo da gaveta, mas a pessoa entrou à sua revelia. Eu falei, sim, é verdade. E você ficou bravo. Eu falei, também é verdade. Ele falou, e além de ter ficado bravo, você achou que foi injusto, mas não foi. Era necessário a pessoa estar aqui convivendo com esse grupo de pessoas. Daí eu falei, meu Deus do céu, eu sou só um instrumento no meu trabalho profissional. E aí a pessoa entra, ela se agrupa, e aí eu entendi. Você não arruma emprego por acaso, você não se casa por acaso, você não tem suas filhas por acaso, você não está naquele contexto familiar por acaso. Tudo tem uma razão de ser, uma causa, consequência, e daí para frente, ação, reação. Então a gente tem que trabalhar nesse contexto, e aí eu comecei a me interessar pela doutrina de Kardec, comecei a me interessar muito pela Casa de Renato, fui desenvolvendo várias atividades e eu coloquei para mim mesmo que aonde eu estou é aonde eu devo estar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se me colocaram num determinado lugar, é para lá que eu sirvo. Então eu aprendi a nunca reclamar dentro da casa espírita do local que eu estou. Eu sirvo somente. Muitos diziam, mas o Oswaldinho que fica na porta, que era o rapaz que cuidava da porta. O Raul uma vez me comentou, o Raul era o nosso presidente, você já pensou que ele passa recebendo uma série de pessoas, às vezes em desespero, e ele ajeitando, controlando, querem falar com esse, querem falar com aquele. Ele tem uma atividade intensa. Muitos querem trabalhar no centro cirúrgico. Por que, se eu sou o maior devedor da terra, se você não tem que trabalhar lá, é sinal que você não é tão devedor. Então essas colocações serviram para mim como aprendizado. Eu fui aprendendo, fui me desenvolvendo. Chegou um determinado ponto que eu tive que sair da casa por várias razões. Saí muito triste, questionei, falei, puxa, e agora? Aí eu vi uma célebre frase dele, já não estava mais aqui, mas estava na espiritualidade, em que ele me mandou um recado. Falou, não se constranja, não fique chateado. Leve a experiência que você adquiriu para uma outra casa, nessa troca incessante, que vai ser muito bom. E aí encontrei a Casa de Renato, onde eu estou até hoje. Que bom. Lá eu tenho cuidado praticamente de tudo, na parte de publicidade, na parte de propaganda, na parte de eventos, sempre eventos espíritas, na parte de doação de roupas, na parte de doação de alimentos e também trabalhando nas áreas específicas de passe, que a gente segue o padrão da Federação Espírita, e a gente tem desenvolvido esse trabalho. Uma amiga me disse, Pedro, você não quer me ajudar? Eu falei, claro, sem problema nenhum. Ela falou, olha, eu estou servindo numa casa na Bela Vista, chamada Irmão Faria, e lá a gente ajuda moradores de rua. Eu falei, nossa, ótimo.
E aí eu fui para lá, comecei a conhecer o Nivaldo, que é um ex-morador de rua do Parque Dom Pedro, que um dia foi para lá, recebeu alimentação, acabou ficando e hoje é o vice-presidente da casa. E lá nós começamos a trabalhar e aí eu tive uma vivência que eu classifico como fantástica. De toda terça-feira eu ia à noite, lá para a Prefeitura de São Paulo, no Viaduto do Chá, e a gente entrega lanche e também o suco ou água, depende da doação, para moradores de rua. Sim. Então a gente tem um contato muito próximo com os moradores de rua. Praça Pérola Bainton, Praça do Correio, Líbero Badaró, Praça do Patriarca, São Bento, José Bonifácio, todo aquele miolo a gente atende. Você já sabe quem são as pessoas, vai lá e entrega o lanche. E nesse lanche, é um negócio interessante, é colocado o remédio necessário para o bem-estar deles, moradores de rua. Então a gente tem algumas surpresas assim incríveis. Outro dia, entregando um pãozinho junto com uma moça que me acompanha. Eu corro mais do que ela tem que me acompanhar, porque a gente tem que correr rápido. E ela chegou para mim e falou assim: Pedro, vem cá, eu vou te apresentar uma pessoa. E me apresentou um rapaz, ele pegou e falou assim para mim: o senhor pode falar alguma coisa? Eu falei: eu posso, eu sou o Pedro. Ele falou: já sei quem é o senhor, me dá um abraço. Eu sempre o recebia, conhecia a sua voz, mas eu não enxergava. Eu operei da catarata, estou enxergando. Vem cá, meu irmão, um abraço. Eu fiquei sem falar nada. E ele já estava curado, ele estava na escada do prédio Martinelli, lá na Avenida São João. E tem outros casos assim, que são incríveis. A relação que a gente estabelece com eles. Sim. E o Nivaldo tem realmente todo um controle sobre eles, como eles se portam. A gente vai para debaixo de viaduto, a gente convive com drogado, convive com pessoas que estão alcoolizadas, mas entre eles há uma união, há um respeito, há um compartilhamento que é um negócio fantástico. Um ajuda o outro, um contribui com o outro. Então é alguma coisa muito bonita. Nós estávamos no almoço, e uma das meninas que estava lá, estava estudando psicologia, e ela foi fazer um estágio na nossa casa, para psicologia clínica. Chegou lá, ela me comentou, falou: Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa, o nosso salão cabe em 80 pessoas, de cada vez. Aí ela pegou e falou assim: quem é aquele senhor? Loiro, barba, cavanhaque, baixinho, não é de falar muito, vai lá, come e vai embora. Tudo gratuito. Eu peguei e falei assim: olha, ele está sempre almoçando aqui conosco. Ela falou assim: você não imagina quem ele é. Eu falei: realmente não imagino. Ela falou assim: olha, eu aprendi psicodrama na faculdade, não sabia nada, tive aula com ele, embaixo do viaduto da Major Diogo. Ele pegou coisas do viaduto, montou uma lousa, pintou de preto, colocou cadeirinhas, e lá ele dá aula por míseros R$20, R$10, dá aula. E ela foi lá, indicada por uma amiga dela, e é ele que dá aula. E hoje ela sabe psicodrama muito bem, graças a ele. Aí eu fui lá conversar com ele. Mas ele é restrito, ele conversa, ele responde, ele te olha, mas ele não entra muito no assunto, ele não gosta de ser decantado de que ele é um professor de psicodrama muito melhor do que o professor que ela teve na universidade, e por um custo muito menor. Então é alguma coisa que chama muito a atenção. Eles vão com os animais deles, e aí a gente pergunta: escuta, por que esse animal? Ele falou assim: olha, ele não sabe pedir, então ele me traz alegria, ele é fiel, ele não me abandona. Então eu divido tudo com ele. E às vezes eles vão almoçar e eles levam embalagens para que a gente coloque comida, porque à noite eles vão esquentar onde eles estiverem, e lá tem a comidinha deles. Então a gente tem um relacionamento com eles de respeito, de procurar ajudar. O Nivaldo, às vezes, que é o vice-presidente, briga com eles, porque quem consome droga e álcool, ele às vezes recebe um cobertor hoje, amanhã ele já não tem mais o cobertor, sim, porque ele abandonou o local onde ele estava, o cobertor ficou lá e ele vem pedir outro cobertor. E o Nivaldo: mas aonde você deixou o cobertor? Ele não sabe.
Mas o que eles precisam é carinho, respeito, muita brincadeira, a gente brinca com eles. Eles são assim fantásticos e um ajuda o outro. O comprometimento deles é uma marca registrada do morador de rua. É que a gente tem um estigma de sempre ver o feio, né? Vamos falar, aquela coisa aquele quadro que se coloca, é muito dramático, né? E a mídia tem muito essa parcela, né? Eles não é importante, ou talvez não venda, você mostrar o lado positivo, ou mostrar, inclusive, né, as pessoas que estão trabalhando junto com esses que estão nesses locais. Então, é um trabalho muito bonito, a gente sabe muito bem disso, mas é aquela coisa, né? As pessoas preferem ver uma novela com situações bonitas, é muito melhor você ver uma pessoa com um carro bonito do que você assistir uma história, como que essas pessoas chegaram ali, porque por trás dessas pessoas existe sim uma história, como por trás de nós existem muitas histórias. Sem dúvida. Nós estamos hoje aqui numa situação privilegiada, né? E muitas vezes não. Claro. Muitas vezes não, porque as aparências também enganam muito. Então, por trás dessas aparências feias, também tem muita coisa bonita ali. E muitas vezes essas pessoas, elas estão por uma questão de momento, mas não são totalmente infelizes. Muitas sabem por que estão passando, aceitam com resignação, coisa que nós, com entendimento, nós com essa nossa bagagem de conhecimento, muitas vezes nos revoltamos. É verdade. Né? Muitos deles não aceitam sair da onde eles estão, porque eles estão cumprindo o que eles prometeram em vida espiritual, então, antes da encarnação. E me disseram que muitos desses que estão aí foram alguns que lesaram a pátria, usufruíram de dinheiro que não era deles. Então hoje, como penitência, eles aceitam esse tipo de trabalho. Você sabe que a conversa que a gente tem com eles é dizer, escuta, você não quer sair dessa vida? E tem algumas casas que eu acho que são extremamente interessantes. Por exemplo, essa casa já mandou para o HC, Hospital das Clínicas, 300 pessoas para tratamento. Já mandou para é um padre, ele tem uma fazendinha cabem 400 pessoas, e ele convida a pessoa de uma forma cruel. Eu brigo com ele por causa disso. Então você tem um problema de droga ou de álcool. Você chega para ele e fala, ô Nivaldo, eu quero me curar. Ele falou, tá bom, senta aí. E deixa o rapaz sentado lá 2 horas. Ele anda, ele volta, ele sobe, ele desce e o rapaz está lá. Depois das 2 horas ele vai falar com o rapaz. Quem não aceitar aguardar as 2 horas, vai embora. E eu perguntei para ele, eu falei, mas 2 horas? Ele falou assim, Pedro, é o seguinte, ou ele quer ou ele não quer. Aqueles que decidiram aguentar esse período, ótimo. Foram, se trataram e estão muito bem. Aí ele me comentou, você está lembrado outro dia na rua, quando uma moça veio me cumprimentar? E você até brincou comigo? Falou, ô Nivaldo, que menina bonita, rapaz. E pegou e falou, você não sabe, ela viveu 14 anos na rua. Aí ela veio conosco, foi para o HC, se curou, estudou, está concluindo a faculdade e está trabalhando. Ela passou aqui para me dar um abraço de agradecimento. Eu falei, desculpe, eu brinquei só com você. Ele falou assim, não, aqui passam muitos. O Nivaldo do Irmão Faria é muito conhecido aqui no centro. E é verdade. É o dia do pagamento, né? É o dia do pagamento. É o dia do pagamento dele, né? E quantas vezes ele chora. Esse padre, ele te recebe e ele diz assim, o que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer marcenaria. Então você vai trabalhar para mim, os produtos que você produzir, nós vamos vender, uma parte fica para você e uma parte fica para casa, para o custeio. Aqui você vai plantar, aqui você vai ter a sua televisão.
Então é feito todo um trabalho muito gostoso de recuperação dessas pessoas. E é em Miracatu. Essa casa é em Miracatu e tem uma... Esqueci o nome. É onde está a Motorola, inclusive. Inclusive lá ele recebe essas pessoas e dá todo tipo de assistência e a pessoa acaba se curando. Sim. Em Miracatu tem a prefeitura que ajuda com médicos, psicólogos e daí para frente recupera-se em termos naturais. Que bom. Vou te interromper agora. Vamos então encerrando o nosso primeiro bloco e dentro de instantes voltamos com o nosso Espiritismo em Ação, recebendo hoje Pedro Morbach. Até já. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Retornando com o nosso Espiritismo em Ação, lembrando que estamos recebendo o nosso amigo Pedro Morbach. Então, iniciando o nosso segundo bloco. Pedro, eu queria retomar aquela questão que você trabalhou por muitos anos em RH e que depois que você conheceu a doutrina, alguma coisa mudou na sua forma de avaliar as pessoas, de avaliar as contratações, de avaliar as qualificações. Então, como é que foi essa transição? Como é que era o Pedro antes, né? E como passou a ser ele depois? E o que reflexo? Como é que a empresa acabou? Como é que foi essa transição? O que aconteceu para que isso pudesse ser de uma maneira tranquila, né? Foi interessante. No começo da minha atividade em RH, eu era mais técnico. Avaliava estritamente a competência, a formação, personalidade, o encaixe da pessoa ao tipo de trabalho proposto e a certeza se ela daria certo ou não, porque conhecia quem seria o chefe dela e dava para entender o que ele pensava com ela trabalhando e a gente imaginando. Você está me procurando para conseguir emprego, eu te vejo em condições e eu te imagino trabalhando na área com aquele tipo de chefe que às vezes o perfil não casa, ou às vezes o perfil casa. Então eu olhava muito por esse lado. Com o decorrer da vivência mais dentro da espiritualidade, a gente passou a ter, como desenvolvimento da gente, um olho clínico. O olho clínico, na verdade, é você bate o olho e diz, é esse. Quando você vai fazer uma entrevista, você avalia toda uma série de pontos sobre a necessidade dele em termos de emprego, da sua formação, da sua condição de família, como é que ele foi criado. Muitas vezes caíam aquelas perguntas, você fez uma faculdade, quem custeou? Você ou teus pais te custearam? Não, eu custeei. Eu arrumei um emprego na feira, consegui recursos, então vem vindo todo um trabalho. E você avalia muito aquelas pessoas que começaram muito cedo no trabalho. Não esperaram se formar para depois buscarem a colocação. E aí a espiritualidade ela vai te dando toda uma série de informações de que você vai tratando as pessoas pelo grau de necessidade aliado à competência para que possam ser bem-sucedidos e o esforço é premiado. Isso é ponto pacífico. E aí nós começamos a desenvolver. Para vocês terem uma ideia de como a coisa fluiu, a gente tem a vontade, participando da doutrina, de ajudar, de contribuir, de premiar aqueles que são dedicados, esforçados, e aquele que precisa do primeiro empurrão, aquele que é do Senai,
aquele que está começando como office boy. Então a gente vai tentando ajudar, dar um empurrão para ver se eles conseguem se desenvolver e ter uma carreira bem sucedida. Num determinado momento, e isso eu acredito a doutrina, vem alguns insights de que dá para fazer alguma coisa. Eu era um cartão de visitas, eu recebia, recolocava ou não recolocava, até logo, acabou. De repente eu passei a olhar que eu poderia ser um cartão de visita, mas eu poderia ser os votos de boa sorte. Então nós criamos um programa que ajudava aqueles que saíam da Villares, ou quem era apresentado na Villares, para que tivessem todas as informações para que se recolocasse no mercado. E foi o primeiro programa de outplacement, de recolocação em território brasileiro, a Villares. Passado um determinado tempo, um dia nós estávamos conversando e surgiu a seguinte ideia. Qual é o pior setor da usina? Decapagem ácida. Muitos vão se lembrar, porque trabalharam lá. Legal. O que você está pensando? Éramos eu, a Leia do Social, muito conhecida, e o Maurício, que era do tratamento térmico na época. Nos reunimos. Escuta, vamos criar um centro para ex-detentos? Ex-detentos? Na Villares? É. Mas a Villares é conservadora. Qual é o problema? Seu setor, decapagem ácida, porque se ele ficar é porque ele quer e está recuperado. Legal? Legal. Começamos a recrutar e era um sistema assim, olha, você foi aprovado, nós vamos te contratar, você vai para casa, pensa, o compromisso é seriedade. Não pode se envolver em qualquer tipo de movimento. Tem que ser pontual. Não te quero pedindo dinheiro no social. Tiver que pedir, pede para mim, ou para a Leia, ou para o Maurício. E quarto, sigilo absoluto. Se você falar, você derruba todo o nosso programa. Fechado? Não, tudo bem. Não, você vai para casa, pensa, amanhã você volta. E aí a gente colocava a mão, ele colocava, a Leia, o Maurício, eu de novo, todo mundo. Olho no olho. Topa? Topa. Legal. Chegamos a 13 ex-detentos. Nenhum problema. Meu chefe sabia? Meu diretor? Não. A empresa sabia? Não. Ninguém. Só nós. E os 13 que trabalhavam lá. Um dos elementos eu indiquei para trabalhar no setor de vendas. Ele era um advogado. O meu cunhado pegou e falou assim, ô Pedro, será que não dá para ajudar essa pessoa? Eu falei, claro, ele pode, eu tenho uma vaga na administração de vendas. Ele pode trabalhar lá. Legal. O menino entrou para trabalhar. Chegou uma determinada noite, ele trabalhava, como ele era investigador de polícia. O que tinha acontecido? Ele saiu com o investigador-chefe para dar uma batida em Osasco, entraram num bar, o rapaz passou com um copo de chopps e derramou uma gota de água de chopps na calça desse investigador-chefe. O rapaz pediu desculpa, era do Exército, que tem o quartel de Quitaúna, foi embora. Pegaram a viatura, foram rodar, passam no ponto de ônibus, encontram quem? O rapaz que tinha derrubado a gota. Colocaram o rapaz, a viatura saiu, abandonaram o rapaz em um determinado lugar e mataram o rapaz. Esse rapaz foi condenado, vendeu casa, vendeu um monte de coisa, e ele estava no presídio lá de Santana, presídio especial. Ele fazia tricô, todo mundo o abandonou, tal e tal, e a gente ia jogar bola no final de semana lá com ele. E aí ele teve a condição de trabalhar durante o dia, dormia na prisão, lá, presídio especial, nas Arquinarque, saía de lá, vinha trabalhar. Mas ele tinha horário. Um dia ele me liga apavorado, eu estava em São Caetano, e a sede era lá do lado da Lyon, em frente onde era a Lyon antiga, hoje é o Carrefour, era aquele prédio de 10 andares.
Aí ele chegou para mim e falou assim, Pedro, o meu chefe pediu que eu fizesse hora extra hoje, só que eu não posso. Eu tenho que sair daqui e entrar no presídio, se eu não entrar eu sou fugitivo. Eu falei, calma. Liguei para o chefe dele e falei, você não pode liberar o rapaz? Ele falou, me dá um motivo. Eu falei, eu tenho vários motivos, se você quiser eu vou até aí. Eu fui de São Caetano até a Vilares, lá do lado do Carrefour, na Avenida do Estado, em 8 minutos. Cheguei, joguei o carro lá, meti a chave lá na mão do porteiro, falei, aguenta aí, estaciona meu carro que eu tenho que voar. Subi, encontrei o chefe dele, paletó nas costas, mala em cima da mesa, aguardando para ir embora. Eu falei, dispensa o rapaz. Por quê? Eu falei, a gente tem um trabalho aí de apoiar ex-detentos. O rapaz é um ex-detento, tem liberdade durante o dia, só que ele não pode fazer hora extra. Ele tem que ficar, tem que dormir na prisão. Ele tirou o paletó das costas, colocou a pasta dele numa outra mesinha, sentou e falou, você é louco? Falei, não. Falei, você está colocando sua cabeça a prêmio? Falei, também não. Eu acredito no bem. Ele falou, Ricardo, teu diretor sabe? Eu falei, não. Ele falou, então você vai para São Caetano e eu vou ligar para o Ricardo para dizer tudo o que ocorreu com esse rapaz. Falei, espera um pouquinho. O rapaz é bom ou não? Ótimo. Eu interferi na contratação dele? Não. Ele falou, não, mas ele tem uns dados que eu, junto com outro rapaz, eles têm que me passar, porque amanhã cedo eu tenho uma reunião com o meu diretor de vendas, que é o Parreiras, muito conhecido. Ele falou, e ele tem que me apresentar esses dados. Ele falou, chama o rapaz. Eu falei, vai devagar. Ele falou, chama o rapaz. Chamou o rapaz veio meio sem graça. Pegou, entrou. Falou, seu Pedro me contou uma série de coisas que você não pode fazer hora extra. Por que você não me comentou? Porque o Pedro me pediu para não comentar nada. E realmente eu pedi. Ele pegou e falou assim, agora? Eu falei, agora você cuida de arrumar uma outra pessoa que faça o trabalho, ou ele entra mais cedo, amanhã cedo, faz o trabalho, te entrega, vai dar tudo certo, e você, por gentileza, me mantenha sigilo disso, porque eu quero que ele continue trabalhando, se você permitir. Você é o chefe dele. Legal? Fui para São Caetano, sentei com o Ricardo, falei, deixa eu te contar uma coisa que ninguém sabe. Aí fora estão aguardando a Leia e o Maurício. Estamos desenvolvendo um trabalho assim, 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 assado. E ele olhando, eu falei, eu corri esse risco, não tenho problema nenhum. Ele falou assim, espera um pouco. Chamou o rapaz do departamento pessoal, e no departamento pessoal tinha uma ficha, em que anotava-se tudo, vale, serviço social, faltas, isso, aquilo, 1000 coisas. Ele falou, quem são as pessoas? São essas. Chama o rapaz do DP. Chamou. Falou assim, me levanta a ficha, o histórico desses funcionários. Ficamos esperando, eu convidei o Maurício e a Leia para entrar. Entramos, ficamos batendo papo. Ele pegou, recebeu todo o histórico de cada funcionário ex-detento, olhou. Falou assim, poxa, mas a situação desses ex-detentos, ela é bem melhor do que funcionários que não são ex-detentos. Continue o trabalho e mantenha sigilo. O Capelete, que era a pessoa, que era chefe desse Sérgio se formou em Direito, hoje tem um escritório de advocacia. Ele pegou, falou, o Capelete me ligou, me comentou o caso e agora eu vou ligar para ele dizendo que nós vamos continuar e que ele pode preservar o rapaz, mantendo o sigilo, que é a arma do negócio. Nossa Senhora. E aí esses meninos, realmente eu fico emocionado, porque a voz embarga, porque são situações que a doutrina permitiu, que eu olhasse o ser humano pelo lado da sua sensibilidade. Você jamais teria essa visão? Poderia ter, baseado na evolução que eu teria como ser humano. Sim. Eu não sei te dizer se eu teria ou não, mas que a doutrina contribuiu para que isso pudesse ser uma realidade, sem sombra de dúvida. Desse lado mais humano, enxergar o profissional, mas antes um ser humano. E para mim, quando eu tinha que reprovar alguém num processo seletivo, meu Deus, o que ela vai dizer quando chegar em casa?
Então eu tenho que criar uma alternativa. Você não vai ter um emprego porque eu não posso te contratar. Mas eu quero te ajudar a que você se recoloque no mercado dessa forma. Assim como pessoas com deficiência, uma série de coisas, que não encontram espaço no mercado de trabalho, assim como pessoas de cor também. Então, o que custa contribuir, ajudar e daí para frente? Eu briguei feio em algumas empresas, exatamente quando apresentei uma pessoa de cor, que era o melhor, na minha opinião, e ela não foi sequer entrevistada. Na hora de cumprimentar, a pessoa virou, dissimulou para não dar a mão para uma pessoa de cor. Quer dizer, isso existe. Sim. O que é uma vergonha. E a gente não aceitava muito isso. Então a doutrina realmente contribuiu para que a gente tenha esse coração, não uma pedra, mas alguma coisa mais sensível, a ponto de entender que aquele que está lá, ele tem às vezes problemas na casa dele. E aí a gente vai desenvolvendo toda uma série de coisas. Atrás de um grande problema que o funcionário te apronta, você vai buscar que ele é consequência de uma causa, que às vezes está em vários lugares. Eu atendi um cliente lá em Sorocaba, uma grande empresa de ferramentas, e nós fizemos um processo seletivo. E no processo seletivo, o rapaz chegou, e processo coletivo é cada um tem a sua vez de falar. E ele, quando uma pessoa estava falando, ele interrompeu. E eu estava com o presidente assistindo, que eu não quis que ele se apresentasse como presidente, mas como consultor, porque ele me derrubaria todo o processo de seleção. E o rapaz interferiu numa vez, interferiu numa segunda vez, aí eu cortei. Eu falei, olha, vamos para um café? Vamos tomar um café, e eu avisei para ele. Falei, olha, você vai conversar com a psicóloga, mas você não vai continuar mais no processo seletivo, porque eu não admito que você interfira no que o outro vai comentar, o espaço é dele. Aí terminou, a psicóloga saiu com ele, foi bater um papo, na hora do café ela voltou e falou, Pedro, acontece o seguinte, ele está completamente desequilibrado, ele saiu de manhã, discutiu asperamente com a esposa, desistiu do casamento, se separou, pegou o carro, veio na Castelo Branco até Sorocaba, bateu num outro veículo, e a situação dele está aí. Falei, então segura, não deixa que ele vá embora, vou terminar o processo aqui tudo direitinho. Quando eu saí, antes conversei com o rapaz que ele tinha interferido, para mim foi ótimo, porque o rapaz era de uma calma transcendental. Cheguei para ele e falei, escuta, o rapaz que interferiu aí nas suas respostas passou por isso. E eu queria que você o acompanhasse, ele no carro dele e você no teu, até São Paulo, que tal? Falei, claro, Pedro, sem problema. Eu vou conversando com ele, se ele quiser ir no meu carro, deixa aqui, depois ele vem buscar, sem problema. E os dois são amigos até hoje. Que bacana. Do processo seletivo, mas foi algo que realmente mexeu. E ele não tinha condição de participar daquela vaga. Aí nós fomos ajudá-lo a se recolocar no mercado. Olha, tem um monte de situações, vou contar só mais uma rapidinho. Uma moça, aqui naquele prédio em frente a Lyon, o Carrefour, o pai pagou a faculdade, o pai xingava que ela era competente graças a ele, ela não tinha mérito nenhum, ela estava desesperada e ela precisava de um emprego. Foi lá e nós ajudamos, através do programa de carreira, recolocação, a encontrar um emprego. Manda currículo, a Vilares custeava toda uma série de coisas e tudo. E um dia, na hora do almoço, a gente a convidava. Quem estava lá conosco, vamos almoçar. Não, não quero. Vamos almoçar? Não, não quero. Vamos almoçar? Que é uma coisa gostosa hoje. Então a gente levou e tudo. Quando ela voltou, ela chegou para mim e falou assim, ô Pedro, posso falar com você? Falei, claro, menina. Ela falou assim, olha, o que eu vou te contar não é fácil, mas nós estamos no 10º andar. Eu não queria almoçar contigo, mas não tive condição, porque a força do convite foi tão forte, mas em virtude de toda essa situação de ter perdido o meu namorado, do meu pai, eu estou fora de casa, eu não tenho dinheiro para me manter, ela fazia sociologia, eu estou em pânico. E eu ia aproveitar esse horário de almoço, iria ficar aqui e eu iria me atirar daqui do prédio. Eu falei, você está brincando?
Por isso só. Você está perfeita, você está estudando, você tem uma vida pela frente, namorado se arruma. A hora que você tiver um bom emprego, teu pai vai achar que o caminho que você escolheu é correto. Então você tem tudo para se sair maravilhosamente bem na vida. E se você olhar ao teu redor, você tem inúmeros casos piores do que o teu, de pessoas determinadas, perseverantes, que não vão abandonar o barco. Porque lá você vai passar os diabos se você for. Que tal? Cabecinha no lugar, vamos te ajudar. Da mesma forma. E você vai conseguir. E ela conseguiu na Sofunge. Nossa. Lá na Camacan 79, se eu não me engano, na Vila Anastácio. Conseguiu um emprego lá, depois nunca mais soube dela, mas esse caso passou por mim também e eu fiquei chocado, porque a pessoa te falar uma coisa dessas na tua frente e você fala, meu Deus, e se ela não fosse almoçar comigo? Olha! Difícil, né? São muitas histórias, como vocês todas estão vendo, né? Então nós estamos encerrando mais um bloco de Espiritismo em Ação e retornamos então para o nosso fechamento, recebendo hoje Pedro Morbach. Até já! Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Voltando então com o nosso Espiritismo em Ação, para o nosso bloco de fechamento. Lembrando que estamos recebendo hoje nosso amigo Pedro Morbach. Pedro, então dentro dessa vasta vivência e tantas histórias que eu acho que nós poderíamos ficar aqui horas e horas, né, escutando situações vividas por você, tanto nas empresas, principalmente lidando com pessoas, né, no seu dia a dia, essa vivência com a parte de recursos humanos, escutando, vivenciando o dia a dia desses profissionais em exercício e, é lógico, fora da empresa, a vivência dentro das casas como servidor da doutrina. Olha, é muito interessante porque a doutrina, ela sempre me ajudou. E é gozado que a doutrina você lê hoje alguma coisa, você entende. Na semana que vem você lê de novo, você entende de forma diferente. E você nunca esgota o assunto. E tudo que vai se incorporando ao teu comportamento vai te ajudando. Por exemplo, vai te dando mais paciência, mais tolerância, mais calma, mais ponderação. E vai fazendo com que você fique muito mais humano no trato com os seres humanos e passa a ouvir mais, passa a ter mais tempo. Por isso que a gente não limitava as entrevistas. Entrevista de 15 minutos, não. Tem candidato que 5 minutos você entrevista, mas tem candidatos que precisam de 2 horas. Por quê? Porque são um volume de informações que vão te ajudar a definir se o candidato participa ou não de processo seletivo. Quando a gente entra para a casa espírita e trabalha, a espiritualidade, ela te ajuda, ela te orienta, ela te acalma e as coisas passam a fluir de uma maneira muito mais interessante. E você passa a perceber que todos aqueles que te procuram, eles não te procuram por acaso e o acaso não existe. O importante é isso, cada um que te procura, atenda bem, cuide. Se você puder indicar alguma coisa, gere alguma alternativa, ocupe o espaço teu em ajudar e auxiliar aquele que às vezes naquele momento está precisando muito. A situação dele na casa, com a esposa, com os filhos, o prato de comida que falta, às vezes é calamitosa. Então de repente a gente para e fala, puxa, eu posso ajudá-lo. E aí
ajuda bem. Então encontra-se uma saída, uma alternativa, uma indicação. Olha, vai com fulano, bate um papo com ele, vê se ele não tem alguma possibilidade e daí para frente. Então tem coisas que você não sabe o que é a palavra. E quando você exercita a palavra, você passa algum tempo, você se assusta. Vou dar um exemplo claro. Uma vez eu recebi um rapaz muito bem arrumado, muito bem vestido, tom grave de voz, típico homem comercial. Poder de persuasão, carisma, todo um conjunto de atribuições do homem comercial. Ele estava perdido em carreira, eu conversei com ele, batemos um papo e tudo, eu falei, escuta, por que você não segue carreira comercial? Vai na DVB, Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, faz uma série de cursos. Ele agradeceu bastante e foi embora. Passaram-se 8 anos. Um dia eu recebo uma ligação. Quem está falando? Eu falei, Pedro Morbach. Ele falou, puxa, Pedro, você não sabe quem eu sou, porque passam tantas pessoas por dia na tua mão, mas eu vou te lembrar de um fato. Há 8 anos atrás eu fui te procurar perdido, não sabia o que fazer. Você me indicou para fazer os cursos da DVB, fiz, me formei, fui desenvolvendo minha atividade na área comercial, fui muito bem sucedido e ontem eu recebi um recado do meu presidente, daqui da Singer, onde eu estou hoje, que eu sou um novo diretor. Voltei no tempo e me lembrei do empurrão que você me deu. Eu falei, puxa vida, rapaz, eu me lembro vagamente de uma situação, mas eu, só quero te parabenizar, te dar um abraço à distância e dizer parabéns, mas o sucesso é teu, o mérito é teu. Ele falou, mas o empurrão foi teu. Eu falei, mas a gente fala o que sente, eu acho que isso é importante. A pessoa às vezes é aprovada, ótimo, é reprovada, ninguém diz o porquê. Corrige algumas coisas, orienta, dá uma motivação para aquela pessoa. E eu acho que tem coisas excelentes que a doutrina nos ensina. Por exemplo, isso aconteceu na empresa e no centro, quando você recebe uma série de pessoas para ajudar, para contribuir. Porque no centro a pessoa chega em desespero de causa. Eu me lembro de um caso do Irmã Clara que foi flagrante. O Raul, que era o nosso presidente, tinha uma vidência monumental, fantástica, muito acima da média. Ele tinha uma mediunidade muito evoluída, totalmente inconsciente, o que é raro. Para ele não, mas era raro. Eu recebi um casal e a moça chegou para mim e falou assim, ai Pedro, a gente não consegue engravidar, ela com o marido. Eu falei, calma. Nisso o Raul passa. Eu falei, ô Raul, dá uma chegadinha aqui comigo. Pegou, olhou para a moça, olhou para o rapaz, pegou e falou, Pedro, me dá um papel. Deu um papel. Ele rascunhou, falou assim, olha, aqui tem um probleminha. Se você tiver interesse, nós vamos fazer uma cirurgia. E o problema estará resolvido. Só 2 recados. Um para você, um para você. Para você, hoje você me pede para ter, amanhã você me pedirá para parar. Nossa. E para você, olha, primeiro lugar, calma. Segundo lugar, calma. Terceiro lugar, a mulher é um fogão a lenha, o homem é um fogão a gás. Quando vocês estabelecerem o tempo, sem problema. Você abaixa a tua ansiedade, ela vai ter o tempo dela, você vai poder tranquilamente conviver pacificamente. Ok? Lembre-se, a mulher é um fogão a lenha, o homem é um fogão a gás. Bom, calma. Opa, e o equilíbrio? A última vez que eu a vi, ela tinha tido 3 e estava grávida do 4º.
Ela pegou, quando eu a vi no corredor lá do Irmã Clara, ela fez assim para mim. Meu Deus. Fez a cirurgia, resolveu tudo. Eu ainda brinquei com ele, falei, a mulher e o fogão. Ele falou, já sei. Ou nós dois somos fogão a lenha, ou nós dois somos fogão a gás. E o problema deles foi resolvido. Então, esse bate-papo inicial, de receber a pessoa e de ouvir, ter paciência para ouvir, encaminhar, sempre com sorriso, sempre de que as coisas vão dar certo, sempre que não há problema, que não tenha solução, eu acho que é o trabalho que a gente desenvolve. Esse acolhimento. E isso deveria ser feito na sociedade como um todo. Acolher. Não importa se é de cor, se tem problema, se não tem problema, se está drogado, se não está. Acolhe. Acolhe. Se ele chegou até você e você tem condição de ajudá-lo, não é por acaso. Quem sabe o que aconteceu no passado? Então acolhe. Eu sou partidário de que a gente tem que cumprimentar todo mundo. Todo mundo. Por que não cumprimentar o motorista do ônibus? Por que não cumprimentar o cobrador? Ele é meu serviçal. Por que não cumprimentar o policial militar? Por que não cumprimentar o bombeiro? Por que não cumprimentar o eletricista que está gerando, através do conserto, a luz da tua casa? Por que não cumprimentar o cidadão da padaria? Por que quando você anda na rua, e eu reparo isso, você anda, a pessoa olha para você e não te cumprimenta, você cumprimenta, ela te cumprimenta. Mas toma iniciativa, claro. Aí você vai no ônibus e eu fico observando, ônibus e metrô. Está cheio de gente que fecha os olhos, lê o livro, sobe o livro e acabou. Na casa de Clara, uma vez um cidadão estava aguardando, de repente teve uma briga no LAF, porque uma pessoa que chegou depois foi atendida antes. Teve uma briga, tudo direitinho. Na semana seguinte, essa pessoa que brigou estava lá. O Raul chegou para mim e falou assim, vamos lá dar um recado? Eu falei, recado? No salão de baixo. Eu acho que eu lembro essa história. Ele pegou, subiu, falou, queridos amigos, boa noite. Semana passada, uma das pessoas que estava aqui ficou chateada porque alguém que chegou depois foi atendido antes. E isso acontece. Ninguém traz escrito na testa de que problema ela é portadora. Nós sabemos. Portanto, nós damos o atendimento segundo a necessidade de cada um e sem injustiça. Mas eu queria deixar também um recado. Que essa pessoa que brigou não se preocupe, porque nessa semana essa pessoa que nós atendemos desencarnou. Silêncio brutal. Então você aprende algumas coisas muito interessantes de como tratar o ser humano, com as suas necessidades, com os seus problemas, com o seu desespero, e que às vezes a porta fechada, quantas vezes na hora da saída, tchau Raul, chegava uma pessoa lá. Ele atendia todo mundo. O Milton também. Todo mundo. Então não tem. Você está andando na rua. Outro dia na Avenida Paulista eu vi um negócio, eu pensei, se acontecer comigo, eu não vou aceitar. Um monte de gente em frente ao Center 3, lá na Pamplona. Eles ficam lá espalhados e tudo, e tem uma das pessoas vestida de roupa, senhora de idade, carregando uma mala enorme. Então ela vai atravessar com dificuldade e alguém chega e pega a mala dela e a ajuda a atravessar a rua com a mala. Quando acontece isso, vem todo mundo, que alegria, parabéns, e tem um diploma que é dado para cada um. Ele fica surpreso porque o movimento de pessoas da rua é muito grande. Então é entregue um diploma de que ele é um elemento que se preocupou em ajudar, teve a iniciativa de contribuir e é tudo forjado. É tudo um teatro para ver como é que a pessoa se comporta. Então eu acho que tem alguns sinais que a vida te dá e a espiritualidade te dá que você tem que aproveitar. Com certeza. No metrô Consolação, num dia de gelo, frio, chegou uma pessoa, eu saí da estação, eu não gosto de usar
roupa vestida. Eu gosto de colocar aqui no ombro. Tinha um senhor com uma manguinha de camisa, mas estava ardido o frio. Ele me fez assim: senhor. Eu falei: espera um pouquinho. Fui até o metrô, tirei minha blusa, enrolei bem, cheguei para ele, entreguei a blusa, falei: veste, porque está muito frio. Ele pegou e falou: muito obrigado. Eu falei: e você, comeu alguma coisa? Ele falou: não, eu fui aí no bar em frente, mas me pediram para sair. Eu falei: opa, deixa comigo. Falei: vem cá comigo. Ele falou: não posso entrar. Eu falei: claro que pode. Vem cá comigo. Cheguei lá, o bar estava cheio. Eu falei: por gentileza, esse senhor veio comer aqui um lanche e foi solicitado que ele se retirasse. Eu queria saber quem pediu para que ele se retirasse. Dissimularam, não falaram nada. Do fundo veio um senhor e falou: o que aconteceu? Eu falei: esse rapaz veio pedir um lanche aqui, pediram que ele se retirasse. E eu quero que ele seja atendido. Que tal? Ele pegou e falou assim: não é a ordem que nós damos, não. Deve ter havido algum deslize. Eu falei: então vamos fazer o seguinte: um americano, uma vitamina mista com aveia, 2. Uma ele toma agora. A outra, se ele quiser, ele toma agora ou ele toma mais para frente. Ok? Não, tudo bem, esse pode deixar, eu vou providenciar. Eu falei assim: você pode me dizer quanto é que é? Ele falou: não é nada. Eu falei assim: ótimo, depois eu passo aqui e converso contigo, se você foi bem atendido, tudo direitinho, e vamos em frente, né, companheiro? Tá? Aí ele pegou e falou: o dono, fica tranquilo, porque isso daí é um típico problema de treinamento, e eu vou reforçar o treinamento. E a gente não age assim. Claro que eu não posso dar para todo mundo que passa aqui, porque senão teria fila. Sim. E depois eu fico conhecido, aí eu não tenho mais como. Mas a gente, na medida do possível, atende. Que bom. É bom, são exemplos. Então, são situações que você vai vivenciando. Parece que quando você estuda a doutrina, pratica bem a caridade, automaticamente as pessoas que precisam se aproximam de você para que você possa doar aquilo que de melhor você tem. Acaba atraindo essas pessoas, né? Sabe que eu estava lendo um negócio que me chamou a atenção. Olha, às vezes a gente pergunta: por que eu estou passando tanta coisa na vida física? Por que acontece comigo? E eu costumo dizer: olha para o alto e pergunta: é tudo para a gente? Vocês não se enganaram? O planejamento daí de cima foi correto? Olha que era para o outro, não era para mim. E sempre me disseram que era para mim. Então eu estava olhando e eu falei assim: olha, nessa trajetória nossa de estagiário aqui na Terra, a gente tem alguns dados que eu considero interessantes. Por exemplo, ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, guardamos-lo no coração do parente difícil que nos pede sacrifício incessante. O contexto familiar, ele é um contexto de ajuste. Ninguém está lá por acaso. Você está se ajustando. E é uma grata oportunidade. Ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje temo-la por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem colocamos orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje partilhamos com ele a feição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem esquecemos compromissos veneráveis arrastando alguém ao suicídio. Hoje reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem abandonamos a companheira inexperiente à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda a dificuldade e de toda a prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda os que te partilham a experiência,
ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa aqueles que te injuriam. A humildade é a chave da libertação. E sejam quais forem os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa e na sociedade. Passado desconhecemos, futuro não sabemos. Presente hoje. Que assim seja, sempre, né? Por isso que somos instrumentos do plano maior, cercados sempre deles, eles nos ajudam muito, estão do nosso lado 24 horas, e que nós possamos servir a essa doutrina, permitindo que façamos o melhor que podemos, dentro da nossa, às vezes, incompetência, mas que nós possamos fazer o melhor que podemos. Para quê? Para que quando saímos daqui deixemos um mundo melhor ao nosso redor. Esse é o recado. Com certeza. Por isso que a doutrina espírita, para mim, foi um achado monumental, continuo aprendendo, não sei absolutamente nada, sou consciente disso, mas eu vou me colocando à disposição. E o gozado é que, no meu caso, eu não recebo, eu sinto, eu percebo, é incrível. A minha ex-esposa sempre falava, você é gozado, quando a gente tem alguma atividade aqui em casa, às vezes, para algumas pessoas, você cumprimenta, tudo bem, como vai, tal e tal. Para outras pessoas, você cumprimenta, mas você se retrai e fica só observando, sem olhar. Só observando os passos da pessoa. Aí tem alguma coisa. Tenho explicação? Não. Não tenho. Mas é alguma coisa que você vai aprendendo a lidar. E esse aprendendo a lidar vai fazendo com que você se entusiasme cada vez mais e que você seja um instrumento do plano maior a serviço de todos aqueles. No meu caso, eu utilizo muito a fala. Talvez seja uma mediunidade de doação de fala, de receber a informação e repassar. Uma vez me disseram que eu era muito bravo no Irmã Clara. Me chamaram até de bravinho. E uma vez eu perguntei para o Raul pegou e falou assim, esquece, Pedro, você tem um advogado aí do teu lado que é muito bravo e exigente, e quando ele assume, ele fala o que você não gostaria de falar, e você paga o pato. Eu falei, muito bem. E não era, as pessoas que conversavam comigo eram normais, não tinha problema nenhum, a gente convivia pacificamente, mas às vezes eu era, algumas conclusões da própria palestra do tema, eu era mais incisivo, eu não conseguia frear isso. O que eu posso fazer? Aprender, né? Estudar. E como? Estudar e vivenciar, que é aquilo que, todo aquilo que você nos colocou, toda essa bagagem, toda essa experiência, e o mais importante, né, Pedro, não basta a gente conhecer a doutrina se nós não a vivenciarmos. Então, está tudo dentro de tudo aquilo que você colocou. A gente conhecemos, é importante nós nos instruirmos, sim, mas é importante que nós vivamos aquilo que nós estamos aprendendo. E eu acho que o pouquinho que você nos colocou, porque senão, né, quantas histórias não tem o Pedro para nos contar, né? Em função de tudo isso, você está sabendo aproveitar, porque isso é muito importante. Nós temos que saber aproveitar a oportunidade. Sem uma dúvida. Oportunidade. Então, que saibamos aproveitá-la da melhor maneira. Você sabe que algumas pessoas me disseram, o Raul também, que era o nosso presidente aí no Irmã Clara, disse várias vezes, quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Sempre, né? E às vezes a gente acha que o trabalho é muito trabalho e não é. Não é. Porque quando que aparece muito trabalho, é porque, sim, precisamos trabalhar cada vez mais. Então, aquela história, vamos pegar a nossa enxada e vamos continuar carpindo o nosso terreno, porque nós temos muito para remover dele ainda. Antes eu olhava para o alto e questionava, hoje eu olho para o alto, eu já baixo a cabeça porque sei que é para mim, não tem jeito. Com certeza. Mas eu só tenho que agradecer a oportunidade que eles me dão de ser um servidor, mais nada. E olha, nós da Rádio TV Fraternal, nós temos muito a te agradecer por ter aceito esse convite, por estar conosco
por toda essa bagagem de conhecimento, poder compartilhar com a gente e com aqueles que estão nos acompanhando. Então, gratidão por estar conosco. A gratidão é toda minha, eu fico lisonjeado com o convite, quero conversar com vocês sobre amigos palestrantes que podem vir contribuir. Todos serão muito bem-vindos. E vocês vão realmente gostar, porque eles passam pela casa, e agora eu sempre vou passar para você, toda quarta-feira você vai começar a conhecer, e aí eu me coloco à disposição de passar todos os dados deles para que você formule um convite. E por favor, venha mais vezes. Me coloco à disposição, pego minha filha, já estou liberado pela terceira vacina, agora ela não Nós precisa... aqui também já estamos, então vamos Ótimo, temos que recuperar esse tempo, embora não é tempo perdido, é tempo de aprendizado. E aquilo que eu puder, nas minhas redes sociais e no meu relacionamento, contribuir para o trabalho bonito, magnífico que vocês desenvolvem em colocar o Evangelho à disposição de todos através da Rádio e TV Fraternal, nossa, é digno que eu divulgue em várias casas. Você pode contar comigo. E o Wagner Ideale, que tem relacionamentos amplos no mercado, também vai ser um elemento divulgador muito grande para vocês. É o nosso propósito, é o propósito da Rádio e TV Fraternal, realmente é a divulgação da doutrina. Claro. É poder levar esse consolo, né, esse conforto e esse conhecimento a cada vez mais longe. Gratidão, mais uma vez, Pedro. Eu digo mesmo, muito obrigado. Obrigado, queridos amigos, queridos companheiros, queridos irmãos que nos acompanharam até esse momento. Agradecemos muito de estarem conosco. E como o Pedro disse, compartilhem com as suas redes sociais este trabalho, esta palavra, este ensinamento, que é o que o mundo está precisando, que todos nós estamos precisando, é mudar um pouco esse clima tão pesado que estamos vivendo. Um abraço a todos, até o próximo programa. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem.